Pessoal, bom dia. Bem-vindos aos nossos seminários avançados em Mindfulness. Hoje a gente tem o prazer de receber a professora Marlúcia Santos, vai nos falar sobre Mindfulness para atletas. Depois eu apresento ela um pouco mais. A gente também teria aula da professora Michele Ferreira, mas infelizmente ela não vai poder ministrar aula hoje devido a algumas questões pessoais. Mas a aula dela fica transferida para o nosso último seminário do ano, que é no dia 27 de novembro. Então, no dia 27 de novembro, nós vamos ter duas apresentações, uma sobre dor, mindfulness e dor crônica, com a professora Michele, outra sobre mindfulness e compaixão, comigo, e a gente encerra esse ciclo de seminários desse ano. Então, nós estamos aqui falando em nome do Centro Mente Aberta, um centro de pesquisa e extensão do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Nós temos essa disciplina da pós-graduação em saúde coletiva, que também é aberta a quem quiser nos seguir. E depois fica disponibilizado também no nosso canal do YouTube. Então, quem tiver matriculado na disciplina, eu peço que deixe no chat o primeiro e último nome para valer a presença aqui. E a gente, então, como eu disse, tem o prazer de receber a professora Marlúcia Santos. Marlúcia Santos, a Marlúcia, ela é psicóloga, é mestre em saúde coletiva, e coordenou um projeto muito interessante que ela vai também apresentar hoje, que é um projeto de implementação de mindfulness para a seleção paralímpica de boccia. Então, ela também vai contar a experiência desse projeto. Então, eu passo a Marlúcia. Marlúcia, obrigado por ter aceito o convite. Fique à vontade. Obrigada, professor. Bem, é uma alegria estar aqui de novo, né? Depois de iniciado um projeto de mestrado de 5 anos, a gente continua trabalhando nesse conhecimento. Então, hoje a gente vai apresentar a aula Mindfulness para atletas, partindo aí do conceito de mindfulness como uma capacidade humana inata de voltar a consciência para o momento presente, utilizando como recurso a respiração e o próprio corpo. Então, hoje nós vamos focar na aplicabilidade, né, desse conceito no esporte de alto rendimento, com efeitos positivos, né, desde que Kabat-Zinn conduziu uma intervenção baseada em mindfulness no remo olímpico nos anos 80, e a partir daí, né, a gente começa a entender a intervenção baseada em mindfulness como um programa estruturado, sedimentado em evidências, né, como esse estudo controlado, randomizado, de 9 ensaios, em que mostrou as variáveis de mindfulness, os efeitos, nas variáveis psicológicas de desempenho, aumentando aí os subcomponentes de atenção e ajudando assim, né, o atleta a se concentrar na tarefa presente ali para ele, ao aumentar a atenção aprimorada, a aceitação e a desfusão. Então, quando a gente se pergunta para que mindfulness no esporte, um dos motivos foi trazido por essa meta-análise em que, né, em 2007, já mostrava que a prática da atenção plena influencia positivamente os resultados de desempenho dos atletas. Então, o que a gente observa sobre os efeitos, né, de mindfulness no esporte é a habilidade de se tornar íntimo com os próprios processos, né? Perceber o estresse chegando, identificar o que é lesão, o que é cansaço, com uma consequente melhora, né, da propriocepção, assim como do sono e da dor crônica. Então, como demonstrado aqui nesse estudo, com 168 jogadores de futebol iranianos, que chegou à conclusão, né, que o treinamento da atenção plena pode reduzir o risco de lesão, né, nesses jogadores, devido à melhora da atenção e reduzindo também a ansiedade esportiva.
Então, da mesma forma, esse estudo, composto por 288 jogadores romenos, jogadores de handball, explorou a associação entre as estratégias de autorregulação, a prática de mindfulness e o desempenho. E concluiu, né, que a prática regula a atenção, afeto e comportamento, facilitando a obtenção de um alto nível de perseverança e determinação. Nesses dois estudos aqui publicados, né, este ano, sobre a eficácia das IBMs no esporte, o estudo chinês, né, apontou para uma eficácia potencial no desempenho, no nível de atenção e nos componentes psicológicos da atenção plena. E esse estudo do Reino Unido apontou para a melhora da saúde mental, com redução da ansiedade, do estresse e aumento do bem-estar psicológico. Então, como o professor falou, nós optamos hoje por aprofundar esse estudo de caso que foi conduzido pelo Mente Aberta, por mim, né, na Unifesp, que é o caso da Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica. Eu não sei se vocês conhecem a bocha, tem alguém do interior de São Paulo, é um esporte, né, que era praticado por idosos, né, e foi adaptado, então, para os atletas paralímpicos, e é um esporte, então, mundialmente conhecido, a bocha paralímpica. Então, o objetivo desse esporte é aproximar 12 bolas brancas, 12 bolas vermelhas e azuis, de uma bola branca, que é conhecida como jack. A quadra é uma quadra plana, coberta, de 6 metros por 12,5 e com demarcações no piso. Até 2020, né, que foi concluído o estudo, os atletas competiam juntos, os atletas de ambos os sexos. E a partir de... Então, houve uma mudança agora, separou o feminino e o masculino. Mas eles competiam, então, né, num total de até 4 sets por jogo. E a maneira de jogar, ela pode ser em equipe, em pares e individualmente. Então, de fato, né, o esporte paralímpico, ele é um esporte de alto rendimento que visa a obtenção de resultados. E os estudos mostraram que a ansiedade, né, do atleta paralímpico, quer dizer, qualquer atleta, na verdade, né, prejudica o desempenho. Sendo que, além dos obstáculos, né, comuns ao esporte de alto rendimento, como lesões e o custo, há questões no esporte paralímpico com a acessibilidade, né, nas viagens e outras demandas da rotina de uma pessoa com deficiência contextualizadas na arena esportiva. Então, concluindo que a performance, ela passa por uma intersecção de estratégias eficazes, né, de desempenho e de estilo de vida. Então, a IBM surge nesse contexto como uma abordagem integrada para colaborar com o desenvolvimento do atleta. Quer dizer, não tem mágica, né? É toda uma série de estratégias que são utilizadas e o mindfulness, né, com base assim, em vários estudos, então, ele mostra que ele pode melhorar o desempenho atlético e a vida cotidiana em atletas paralímpicos, né? Ao diminuir o estresse percebido, a ruminação mental e ao aumentar a flexibilidade psicológica. Sendo que a melhora da saúde psicológica e fisiológica, né, que a gente está se referindo, ela advém do alívio da ansiedade, da depressão e da dor crônica. É o que foi apontado por esse estudo. Da mesma forma, a recuperação das lesões, como efeito do mindfulness, ele se deve à redução do estresse e da melhora do bem-estar mental geral. Então, assim, a partir desses pressupostos que a gente levantou, nós nos perguntamos se seria viável implementar uma IBM na bocha e como seria a aceitabilidade, né, no caso da seleção brasileira. Então, nós levantamos aí algumas hipóteses, né?
se a IBM poderia ser adaptada ao esporte paralímpico, com níveis significativos de aceitabilidade, se os resultados na qualidade de vida poderiam ser avaliados com medidas quanti e quali, e se os resultados de desempenho poderiam também ser avaliados pela percepção do treinamento de mindfulness, pela percepção dos efeitos do treinamento na conquista de títulos e por um instrumento que eles utilizam que mede a precisão do arremesso e a velocidade de bola. Além disso, né, se os resultados obtidos aí pela intervenção, se eles seriam mediados pelos níveis de mindfulness, estresse, ansiedade e depressão. Então, a gente, para tentar comprovar, né, essas hipóteses, a gente utilizou o estudo de caso único, né, que avaliou, então, a primeira intervenção numa seleção de Bosch, que a gente tem conhecimento, né, até esse período, e quais seriam os efeitos na qualidade de vida e no desempenho esportivo. Então, trata-se de um estudo piloto, né, que ofertou um treinamento de mindfulness para a seleção. Como foi isso, né? Então, nós utilizamos uma abordagem de métodos mistos, com segmento longitudinal. Então, foi ofertado um treinamento de 8 sessões de mindfulness, totalizando 8 horas de treinamento no tempo 0 e no tempo 1. 2 ciclos, né? O treinamento foi ofertado. E, além disso, 10 sessões de manutenção que intermediaram as medidas de segmento de 2 meses, aliás, desculpa, 1 mês, 6 meses e 12 meses. Então, a gente utilizou uma estratégia de triangulação concomitante, em que os dados quantitativos e qualitativos, eles foram coletados simultaneamente e depois foram submetidos à seleção, análise e interpretação. Aplicando na quanti, né, a estatística descritiva e inferencial, desculpa, estou com um pouco de tosse. E na quali, foi aplicada uma codificação inicial, seguida da análise temático-categorial. Então, o protocolo paralímpico, né, foi implementado com base nos elementos do NBHP, adaptado ao período de treinamento da seleção, observando, né, essa periodização que incluía esse Road to Tóquio, a preparação para as Paralimpíadas que aconteceria em 2020, mas que por conta da pandemia foi postergada para o ano seguinte. Então, inicialmente, nós ofertamos, em junho de 2019, nós ofertamos uma palestra introdutória para ver se a seleção tinha interesse na intervenção. E aí já começamos o treinamento de mindfulness, que eu disse, né, em 2 ciclos. O primeiro ciclo é de 4 horas de treinamento, antes dos Jogos Parapan-Americanos, em que eles obtiveram resultados muito bons, bateram recordes, né, de medalhas, foi uma competição bem importante para o Brasil e a Bocha contribuiu para essa aquisição. Aí o segundo ciclo também, né, de 4 horas, foi aplicado sempre no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, foi aplicado antes da Copa América. E foi bem interessante porque eles conquistaram todas as vagas que precisavam para as Paralimpíadas. A gente teve um feedback bem positivo desse treinamento. Então, na sequência, foi conduzido a manutenção, né, de 10 horas de manutenção. Então, antes desse Mundial de Póvia do Varzim, em Portugal, a gente fez uma manutenção. No entanto, apenas 6 atletas que receberam treinamento foram convocados para esse Mundial. Então, na sequência, nós fizemos a manutenção presencial e logo no início de 2020 haveria um evento teste em Tóquio
e foi cancelado por conta justamente da pandemia. Então, a partir daí, nós começamos a fazer a manutenção virtual de 1 hora do treinamento, seguidos aí no final, né? Terminou, então, o tempo em 6 meses e 12 meses, e no final fizemos as entrevistas individuais e os grupos focais. Então, como eu disse, o protocolo paralímpico, ele foi baseado no MBHP, que segue o construto teórico do MBSR. Então, o treinamento de mindfulness, ele consiste na sessão, né, conduzida por um instrutor certificado. Ele conduziu todas as práticas, né? Tivemos a sorte de contar com o nosso instrutor renomado, né, o Gibara, e ele conduziu todas as práticas do início ao final. Então, cada sessão, ela inclui um tópico específico, né? E esse tópico, ele explica os mecanismos das práticas da atenção plena. O inquiry, ele é uma etapa, né, de cada sessão, que cria um espaço de partilha entre os participantes, seguido de uma devolutiva para cada pessoa e promovendo aí uma interconectividade entre os participantes. O áudio, né, de cada prática foi disponibilizado no grupo do WhatsApp da intervenção e foi incentivado, né, a prática informal, fora do treinamento. Então, antes do início do estudo e antes de cada sessão, a gente comunicava, né, aos participantes que a prática envolve riscos mínimos para a saúde, mas que qualquer desconforto emocional ou físico, eles poderiam procurar, né, a pesquisadora para encaminhamento ou algum suporte psicológico, como uma orientação. Então, em resumo, né, o que foi ensinado aos atletas, né? Que mindfulness é um estado mental, né, cujos componentes, atenção, intenção e atitude, eles são explicados por Shapiro como aspectos entrelaçados de um único processo, cíclico, que ocorre simultaneamente. E a prática de mindfulness é este processo momento a momento. Então, a intenção, né, o motivo pelo qual o atleta está ali praticando, a atenção, né, essa observação de conteúdos externos e internos, e uma atitude, né, que é a forma como participamos, que é essencial, né, numa postura de curiosidade, de sem esforço e com aceitação das coisas que surgem, né, dos conteúdos. Então, foram aplicados 12 instrumentos, sendo 6 quantitativos e 3 são escalas validadas no Brasil, com um nível de Alpha Kronberg variando entre 0,83 e 0,93, e 6 instrumentos qualitativos validados entre pares, sendo 3 esses instrumentos, eles caracterizam o estudo de caso. Então, de quem a gente está falando, né? Esses participantes, né? Foram 29 participantes que receberam treinamento no primeiro ou no segundo ciclo, totalizando 12 atletas e 17 não atletas. Então, houve uma perda de segmento de 2 não atletas. Então, por intenção de tratar, 27 participantes completaram todos os questionários. E por protocolo, que são somente as pessoas que iniciaram, né, que estavam presentes ali no início do estudo em T0, 25 participantes, eles iniciaram, né, o estudo, e 23 completaram todos os questionários, sendo 11 atletas e 12 não atletas. Né? Então, de quem que a gente está falando, né? Não sei se vocês conhecem o esporte paralímpico. No caso da bocha,
Os atletas, eles são divididos por classe funcional, 4 classes, com base na necessidade de auxílio dentro da quadra e também pelo tipo de deficiência que cada um tem. Sendo que a bocha paralímpica ela foi desenvolvida para pessoas com paralisia cerebral e depois se abriu para outras pessoas com defasagens motoras graves ou severas. Então, a maioria, né, da amostra foi composta por homens com idade média de 37 anos, solteiros, da região sudeste e com ensino superior completo. Embora um participante ele não possuía ensino formal, e aí ele precisou de ajuda de uma pessoa para responder os questionários de segmento. Então, neste recorte, né, que caracteriza as entrevistas individuais e o grupo focal, todos os atletas participaram voluntariamente das entrevistas. E todos os atletas deram continuidade à prática um ano, né, 12 meses, no tempo T4, um ano após o treinamento, o que é bem interessante. Então, tudo bem até agora? Vamos deixar as perguntas para o final, né? Eu acredito. Então, nós seguimos com os resultados. Então, no estudo quantitativo, na análise da qualidade de vida pelo método Ruckel-Breff, no domínio físico, verificou-se um aumento do score entre T0 e T4, com efeito significativo para o tempo. O mesmo aconteceu aqui no domínio psicológico. Em relações sociais, foi observado a redução dos scores, pouquinho, né? E não houve efeito significativo para tempo. No domínio meio ambiente, houve um leve aumento, né? Bem leve mesmo, com efeito significativo para tempo. Na avaliação aqui dos sintomas de ansiedade, estresse e depressão pela DAS-21, houve declínio ao longo do estudo, aqui, aqui. E houve uma oscilação negativa entre T2 e T3, quer dizer, uma oscilação positiva, na verdade, entre T2 e T3, que foi justamente naquele período que começou a pandemia, né, em T3. Mas houve uma oscilação positiva durante o período de distanciamento social. Bem interessante, né? Onde está a ansiedade, o estresse e a depressão do atleta, né? A gente vai ver isso um pouco mais para frente nos dados qualitativos. Então, pelo score geral da MAS, observa-se, então, um aumento, pequeno aumento também, mas significante no nível atencional, com efeito para o tempo, significativo. Então, quanto aos resultados qualitativos, engloba a análise temática categorial dos dados produzidos na pesquisa, né, e foram aprofundados nas entrevistas, nos grupos focais e pelas notas de campo. Então, assim, a análise dos dados evidenciou 3 dimensões de análise, né, desfecho, mediadores e moderadores, a partir da produção de 29 categorias, que foram agrupadas aqui em 11 campos temáticos. Então, na análise descritiva do teste de precisão de arremesso
e com Calha, o que aconteceu acabou revelando uma limitação do nosso estudo em relação a esse instrumento externo de avaliação de desempenho, que dentre vários fatores, né, a forma que foi conduzido o treinamento, exatamente o período, né, se foi no antes, no pós, então isso foge um pouco do nosso controle. E além disso, né, pelos dados que a gente obteve, não foi identificada uma diferença significante entre as médias pré e pós. Então, na análise da correlação entre a conquista de títulos e a percepção do efeito do treinamento, foi constatada uma relação linear perfeita para o efeito do treinamento no Parapan, nos Jogos Pan-Americanos, após o T1, e na Copa América, que foi após o T2. E ela também é estatisticamente significativa aqui. Né? Quanto aos efeitos pouco relatados aqui, né, no Open Mundial, a gente avalia aí que apenas 6 atletas dos 12 que receberam o treinamento, eles participaram dessa competição. Então, provavelmente por isso que houve aí uma correlação fraca. Então, curiosamente, aqui no Open Mundial, né, em Portugal, Póvoa do Varzim, 2 atletas conquistaram medalhas e 4 relataram a percepção dos efeitos do treinamento na sua participação na competição. Então, com motivação para competir, mais focado, pôs em prática os exercícios passados e tranquilidade na respiração, que é um vocabulário, né, que foi aí introduzido para eles, né, um conhecimento, parando para se observar em todos esses aspectos. No Parapan, aqui após o T1, houve uma aproximação desses relatos, né, com os bons resultados que eles obtiveram lá nos Jogos Pan-Americanos. Mais focado, concentração, trabalho de respiração, tentou não deixar a mente fugir, controle sobre as emoções, que é um produto final aí, né, de mindfulness, perceber mais sobre o corpo, sentir mais controle da minha concentração. E aqui, em especial, na Copa América, né, que foi depois do segundo ciclo, em T2, foi relatado o impacto na conquista inédita de títulos, né, que garantiram as vagas para as Paralimpíadas de Tóquio. Então, eles relataram, assim, um efeito, né, do treinamento, porque eles, por exemplo, né, pela primeira vez na história, conseguimos classificar todo mundo para as Paralimpíadas. Mesmo quando vocês não estavam, era uma rotina fazer a prática no período da manhã e nos treinamentos e depois nos quartos. Então a gente ficou muito feliz com esse feedback. E na Copa América estava todo mundo muito focado. Tanto é que antes de todos os jogos, sempre que iniciava a rodada, nós praticávamos no Mindfulness com os áudios e com os treinamentos. Então, a gente vê que teve um efeito o treinamento. Então, na análise da qualidade de vida, pelo Huckelbref, o aumento dos scores estão relatados, né, nos gráficos, e assim como o declínio nos níveis de depressão, estresse e ansiedade, na DAS 21, eles podem ser observados pelos relatos também dos participantes. Então, aqui, olha, antes das práticas, eu era uma atleta totalmente diferente, porque eu tinha muita ansiedade. Daí, quando nos foi apresentado o Mindfulness, parece que deu uma reviravolta, porque eu aprendi a ter mais foco, a viver mais o presente e não deixar as coisas externas me atrapalharem durante a quadra. Então, isso foi um fator muito positivo para mim, porque eu consigo fazer uma analogia de 2019 antes e 2019 agora, depois das práticas.
O mesmo ocorre em relação ao aumento significante no nível atencional ao longo do estudo, né? Então, é um período razoável de acompanhamento, né, deles, pelo score aqui geral da NAS. Então, aqui nós temos o relato. Eu nunca imaginei que eu poderia estar fazendo uma meditação. Nunca. Esse mindfulness, essa experiência, poderia me dar um benefício muito grande, que eu fui sentindo ao longo das minhas competições, no dia a dia, na forma como lidar com as pessoas. Em relação à aceitabilidade, níveis significativos de aprovação e alto nível de aceitabilidade da intervenção, eles foram apontados pelo nível alto aqui, né, de utilidade para a seleção, de recomendação para atletas paralímpicos, o nível de satisfação com a intervenção no geral, né, e se gostou de participar do treinamento. Então, na adesão, nós avaliamos, né, que as estratégias de atenção plena, elas foram coletivamente apresentadas com a aquisição da habilidade de aplicar mindfulness na competição, no treino e na vida pessoal, né, com relato sobre a continuidade das práticas. E o mais legal para mim é ver que eu saí do grupo muito melhor do que entrei, sabe? Muito melhor em todos os sentidos, não só como atleta, mas na minha vida melhorou muita coisa. Então, isso para mim é muito marcante e muito bom, é sinal que o trabalho deu certo. Eu vou continuar praticando para sempre. Legal, né? Sobre a dificuldade, né, dos atletas e dos não atletas, né, de todos os participantes, em praticar mindfulness no cotidiano. Então, são similares aos. Estou me entendendo aqui com esses avisos aqui. São similares com o que encontrado na literatura, né, com exceção do espasmo, que é característico da pessoa com paralisia cerebral, que constitui a classe BC1, e no caso o BC3 tem também pessoas com paralisia cerebral. A classe BC2, que é com paralisia cerebral, mas eles não têm espasmos, nem a classe BC4. Então, tem até um relato, né? Eu também melhorei o espasmo. Eu usei muito as técnicas de respiração e me ajudou a ficar mais calmo, muito tranquilo. Nessa pandemia, o mindfulness me ajudou ainda mais, porque eu era muito ansioso. Então, a gente já caminha aí também para o efeito geral do treinamento, né, e do segmento nos atletas durante todo esse período que a gente acompanhou eles. Então, a gente retoma aqui as hipóteses lá do início do estudo, né? E a gente considera que foram confirmadas em relação à viabilidade e de se adaptar, né? Uma intervenção ao esporte de alto rendimento paralímpico e aceitabilidade. Quanto aos efeitos, né, na qualidade de vida, a gente conseguiu utilizar, né, as medidas quantitativas e quali para avaliar esses efeitos. Quanto ao desempenho, foi confirmado em relação à percepção dos efeitos do treinamento na conquista de títulos. E os efeitos da intervenção, eles foram mediados aí pelos níveis de mindfulness, estresse, ansiedade e depressão. Em relação a esse instrumento, né, de precisão do arremesso da velocidade de bola, a hipótese nula, ela foi refutada, então não foi confirmado, em função de um erro tipo 2, que nós deixamos de identificar se o teste externo, né, esse instrumento externo, se ele era adequado. Então, revelou aí uma limitação do estudo. Então, da mesma forma, né, a COVID-19, ela poderia ser considerada uma limitação
se a gente tivesse como objetivo avaliar a participação nas Paralimpíadas, mas a gente não tinha esse objetivo. E a gente conseguiu fazer a manutenção virtual, que era a proposta, com um relato, né, aí, inclusive, do atleta, dizendo que não teve as Paralimpíadas. Isso na última sessão, né, sessão 18. Não houve as Paralimpíadas, mas estamos vivendo a pandemia. Então, acho, assim, que foi muito mais complicado do que mesmo até as Paralimpíadas. Então, interessante, né? Assim, realmente o efeito para cada um aí da pandemia. Esse atleta que se preparou, né, durante, né, muitos anos, né? 4 anos se preparando e chega um momento e não é possível, né? E ainda tem que ficar isolado. Então, ele diz, né? A gente conseguiu aprender, com certeza. A gente conseguiu pôr em prática o mindfulness. Acho que o mindfulness serviu muito bem como uma ferramenta até para o nosso dia a dia. Eu não estou lendo, né, todos os relatos para economizar aqui um pouco de tempo. Então, a gente encerra agora. Eu espero que tenha sido possível relatar o estudo de caso, né, que eu apresentei, como uma estratégia de pesquisa para quem tem interesse em um conhecimento teórico que está em construção. E quanto aos desfechos, né, eles necessitam de investigações mais rigorosas, sempre, né, o rigor científico, né, que faz parte dessa jornada acadêmica. Obrigado, Ficou mudo, Marlúcia. Marlon. Ah, acho que ela encerrou, né? Você encerrou, né, Marlúcia? Tá sem o seu microfone. Tá, foi ele. Então, é onde paramos? A gente parou aqui, né? Foi justamente no rigor científico, né? Isso. Tá legal. Então, aqui a gente deixa como sugestão, né, para novos pesquisadores, a oferta do treinamento de mindfulness, focando mesmo nesse período pré-competição. Avaliar a integração do grupo, né, essa coesão, e as categorias temáticas que nós elencamos, se elas realmente, em outro estudo, elas são funcionais. E também um treinamento, se for, no caso, numa pesquisa com a Bosch, por classe funcional, porque difere muito uma classe da outra, né? As necessidades de cada um, ou de repente duas classes, né? Juntas, enfim. Avaliar um pouco o treinamento que nós demos para todos os atletas, junto com os não atletas. Acho que é isso. Tudo bem? Aqui, vamos lá, para as referências que eu deixo aqui para vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar, que eu dou a referência. E aqui o momento principal, a gente deixa para o final, que é agradecer essa jornada incrível, né? De conhecer esse esporte, de aplicar o mindfulness, de ver esse estudo de caso, né? Como algo vivo, né? Uma pesquisa intervencionista que nós fizemos, como é mesmo na prática, né? Todos esses estudos que nós lemos. Então, a gente teve essa oportunidade de aplicar. Então, a gente agradece ao Mente Aberta, ao professor Marcelo, que é o orientador desse trabalho, por uma jornada de muita confiança. Então, agradeço muito mesmo. E ao Gebara, de novo, eu agradeço. Foi incrível contar com ele como um instrutor, né, de todas as sessões. Agradeço ao Unifesp, ao programa de saúde coletiva, que a gente entra nesse programa, a gente não quer mais sair. É muito conhecimento, é muita troca, é muito crescimento humano. A Andy, né, que é a responsável pelos atletas. Agradeço aí ao Moisés, que na época era o coordenador da seleção e deu toda essa abertura, nos apresentou aos atletas, né? E deu suporte aí para que a gente acompanhasse todo o treinamento deles. Ao Comitê Paralímpico Brasileiro, né, no caso, na figura do meu co-orientador, que é o professor Ciro Winkler, que deu um suporte incrível também, e que disponibilizou a sede, né, o CTPB, para que a gente fizesse as intervenções, o treinamento presencial. Agradeço a CAPES pela bolsa de estudos,
é muito bem-vinda sempre. E ao José Ricardo, ele é o meu irmão, ele é atleta de bocha paralímpica, eu tenho a curatela dele, sou responsável por ele, junto com mais uma pessoa, e foi ele que deu a ideia, da gente fazer esse estudo, e que foi muito bem recebido, a ideia pelo professor Marcelo. E agradeço a vocês, né, por me ouvirem aqui, vou interromper e me coloco aqui à disposição. Obrigado, Marlúcia. A gente tem então um período de perguntas, né? Se vocês quiserem levantar a mão, abrir o microfone, fiquem à vontade, ou se preferirem escrever no chat. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Ronaldo. Tem algum trabalho na natação de mindfulness, pois é bem engrenada com o controle da respiração? Olha, Ronaldo, eu desconheço. Nós não tivemos acesso a nenhum estudo com natação. É interessante, né? Darmos mais uma olhada e continuarmos pesquisando. Agradeço aqui todos os comentários, né? Só enfatizando aqui o comentário da Cíntia. Sim, Cíntia, isso está se tornando cada vez mais essencial para o esporte. O que era, assim, intervenções, né, de, assim, pesquisa, a gente viu aí, né, acho que todos acompanharam a Simone Biles, né, que interrompeu a carreira por um ano, né, interrompeu ali, praticamente um pouco antes do pódio, né, lá nos últimos Jogos, né, Paralímpicos, e agora ela voltou, últimos Jogos Olímpicos, e agora ela voltou, né? Foi incrível, né? O retorno dela. Então a gente vê isso no relato dos atletas, né? De quem está lá na arena esportiva. Aqui a Débora, como foi avaliar a pesquisa e a integração do grupo? Então, Débora, me chamou muito a atenção, né? Porque a gente não era um foco, né? Essa coesão do grupo, porque tem muitos estudos sobre mindfulness e a coesão do grupo. Mas não era um enfoque nosso, entrou ali nas categorias temáticas que nós avaliamos. E realmente eles destacaram a importância é, do mindfulness na integração do grupo. Nós avaliamos isso através é, das entrevistas, né? Então, o estudo quali, por que que a gente faz, né? O estudo de métodos mistos. Porque só o estudo quantitativo, ele às vezes não alcança, né? Justamente esse enfoque, né? Que você trouxe, uma necessidade deles ali. Então, embora a gente também usou perguntas na avaliação quantitativa, mas na avaliação quali é que isso veio assim muito forte. O quanto por ser um esporte, no caso da bocha, né? É que a gente falou de equipe, pares ou individual. Então, a bocha é uma população que dá para avaliar bem a integração do grupo. Você consegue ver, né, esse aspecto individual e o aspecto coletivo. Isso. Então, é isso que a Cintia também escreveu aqui, né? A gente focou hoje no esporte de alto rendimento, mas a gente está vendo aí, né? Já faz um tempo que o esporte se tornou uma questão de saúde, ele está associado à saúde mental e vice-versa, né? Então a gente vê que eles caminham juntos, né? O esporte e a saúde mental, seja no alto rendimento, seja na prática individual. O quanto essa consciência corporal, né? Essa propriocepção, ela é importante para o físico e para o aspecto psicológico. Não sei se eu perdi alguma pergunta, mais alguém? Acho que surgiu mais uma aqui da Letícia, Marlúcia, sobre os ciclos de treinamento. Quando você fala do primeiro ciclo de 4 horas, como foram divididas as sessões? Quanto tempo cada sessão?
Então, é muito interessante, né? Então, quando você trabalha com o esporte de alto rendimento, você tem que priorizar a periodização deles, né? Então, são atletas do Brasil inteiro, né? Como alcançar esses atletas? Então, a gente partiu a construção do treinamento, partimos da periodização. Então, o Mente Aberta ele teve muita disponibilidade, porque essa periodização muda, né? Então, é para ser em agosto, não, é em junho, vamos lá. Então, a gente se baseou nisso, né? Esse primeiro ciclo, então, as sessões elas foram divididas 1 hora por dia. Isso. Foi aplicado 1 hora por dia, porque nós sabemos que o tempo deles, né, ali no treinamento, ele é muito restrito, né? Tem todo, lógico, uma programação. E também é parte aí um desafio da prática do atleta. Ele tem 1 hora para praticar mindfulness, ele tem 2 horas. Esse atleta com paralisia cerebral, né? Ele vai praticar durante 2 horas. Então a gente vê, né, que é uma questão essa dividir as sessões. Isso é uma questão que é mundial, né? Então a gente vê nos estudos, né? Tem referências aí no livro do Mente Aberta sobre mindfulness, falando sobre o quanto todos os estudos, né? Quando vão aplicar mindfulness numa população, por exemplo, né? Nada a ver com esporte, mas enfermeiros, por exemplo, eles vão ter 2 horas ali do dia deles para o treinamento. Então, cada população, ela requer esse olhar atento para essa necessidade, porque senão fica impraticável, né? Então, acho que respondi a Letícia. Então, o primeiro ciclo, né, que ela se referiu, a gente foi 4 horas. Então, é lógico, tem que ter um critério de acordo com o protocolo também do MBHP. Então, a gente também faz aí um esforço com os atletas, né, de nos adequarmos a esse período deles, mas também de ter esse estudo, que como eu falei, né, estruturado, né? Não pode ser assim de qualquer jeito, claro, né? Vocês sabem. Dificuldade em trabalhar o treinamento com deficiência de paralisia cerebral, da AVA, da Maria da Penha. Então, Maria, no caso, assim, como eu falei, né, eu tenho essa familiaridade com o meu irmão, que é atleta de bocha paralímpica, e eu sou responsável por ele, né? Então, eu conheço todos os processos, eu diria, né, de uma pessoa com paralisia cerebral. Então, assim, eu agreguei essa minha familiaridade ao expertise, né, do Mente Aberta, e a gente, assim, conhecer uma pessoa com paralisia cerebral. Então, tem uma questão aí, porque é um espectro muito grande, né? Então, pessoas com a paralisia cerebral muito grave e outras. Então, na própria classificação funcional, né, que eu falei, BC1, BC2, BC3, BC4, é muito delicada o profissional especializado, como ele classifica o atleta ali naquela classificação funcional. Então, assim, é um desafio, com certeza é um desafio, e que a gente teve uma resposta, acho que por conta desse entrosamento também, né? Os atletas, eles estiveram muito disponíveis, porque os atletas, eles querem uma ferramenta para ajudá-los, que está cada vez mais competitivo, né? A gente viu aí, mencionando de novo, né, a ginástica olímpica, a gente viu aí, né, a competição, o quanto ela é acirrada e o quanto os atletas estão sempre buscando algo. Então, essa necessidade deles, eu acho que também nos ajudou, tá? Mas é possível, né? A gente deduziu pelo estudo, pelos efeitos, que foi possível, sim, ajudou, e apenas a gente tem que observar, talvez, a parte de instrução, né? Um atleta que não tem instrução formal. Então, não se trata nem da paralisia cerebral, se trata da educação, né? Da educação, dessa formação dessa pessoa. Então, se ele não tem uma educação formal, ele vai precisar de ajuda para preencher os questionários. Isso pode
né, fica, ai, né, a parte, como você está se sentindo. Pode ter algum viés, né? A gente não avaliou isso, era só uma pessoa, mas acho que seria mais por aí o desafio do que a pessoa com paralisia cerebral. Ah, então, justamente o que a Valéria colocou aqui, né? Se alguém apresentava deficiência intelectual, né? Então, não encontrei estudos, Valéria, para essa população. Veja bem, não encontrei estudos no esporte. Existem estudos, sim, de mindfulness para deficiências, várias deficiências, né? Mas no esporte não tem, eu não encontrei. E no caso, essa sua pergunta, né? Ela faz referência aí ao que eu acabei de falar, né? Que é essa questão da a parte de analfabetismo, né? Que isso pode comprometer a resposta do questionário, mas não a, o aprendizado do mindfulness, né? Que a gente poderia, não deu para aprofundar porque o estudo tinha muitas variáveis, então a gente não aprofundou esse ponto. Mas muito interessante, assim, sua pergunta. Vamos ver. Tá, a Cíntia falando aqui, né, sobre a influência positiva da prática, tanto nas competições quanto na vida pessoal. E a adesão, né, que eles tiveram ao seguir praticando. Sim, é verdade, Cíntia. Isso nos motiva bastante, né, porque o estudo, ele requer muito, né, do pesquisador. E no meu caso, eu acompanhei, não é necessário, mas eu acompanhei todas as sessões, né, para fazer a nota de campo, né, as anotações. Então, a gente vê que houve um benefício para essa população, nos deixa felizes, sim. É, inclusive, assim, né, essa parte do que a gente fala da bolsa de estudos, a gente fala, né, da dedicação do mente aberta, né? Então, também, dando essa devolutiva, acredito, para o mente aberta, né? Não só a produção do conhecimento, que é o objetivo, mas sim o bem-estar dessa população. Mais alguém? Muito legal, que agradeço. É sempre um incentivo, né? O reconhecimento do trabalho. E eu fico muito feliz, sim, por ter conduzido esse estudo. E fico feliz de estar Legal. aqui com vocês. Obrigado mais uma vez, Marlúcia. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, pessoal, que nos seguiu. Então, hoje, como eu tinha falado no começo, a gente não vai ter a segunda aula, que seria a da Michelle, sobre dor crônica. Ela teve uma questão pessoal, então a gente transferiu a aula para o nosso último seminário, que será no dia 27 de novembro. Então, no dia 27 de novembro, nós teremos a aula da Michelle e a minha aula também sobre mindfulness e compaixão. Maria da Penha, acho que tem uma pergunta, é isso? Professor, bom dia. Eu queria tirar uma Bom dia. dúvida, para quem está cursando como disciplina, porque lá nas orientações fala da próxima aula ter uma prova, e queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Uma prova bastante difícil, aproximadamente 8 horas de prova. Não, é uma avaliação final, né? E aí em novembro, ali no dia 27, eu vou passar para vocês, mas é uma prova que vocês farão à distância. Eu vou Ah, passar as perguntas ali no dia, né? E aí vocês vão ter um tempinho para entregar com base nos seminários que houve nesse semestre, ok? ok, obrigada. Mas fiquem tranquilos. Professor, Só tudo que foi feito, foi falado aqui. Oi, só anotando aqui a consideração da Marcela, né, sobre os instrumentos. Sim, Marcela, tem todo um cuidado com os instrumentos, né? Eu não me aprofundei muito neles, mas é isso mesmo, né? Tem, não só os instrumentos, como os praticantes, né? Nós consideramos ali como critério a idade mínima de 18 anos, tá? Além de critérios de saúde mental também, para participar. Professor, tem mais uma pergunta da Luciana, poder dar tempo responder? claro, sim. Ah, aqui, a Luciana está perguntando, né, se como está a prática do grupo esportivo hoje. Então, a gente tem conhecimento, alguns praticantes me procuram para dizer que continuam praticando. A gente ficou disponível ali para eles, né, durante todo o período do estudo.
Então, houve sim uma procura para esclarecer alguma dúvida, e hoje a seleção ela mudou completamente, né? Como eu falei, agora é feminino, separado, seleção feminina separada da masculina. Então, a gente não sabe como está a convocação, que isso é uma questão do esporte, né? Quem foi convocado ali no primeiro ciclo, no segundo ciclo e depois, né? Então, eles têm uma movimentação razoável, a gente percebeu. E aí, algumas pessoas eu sei que continuam, inclusive tem pessoas que procuraram mente aberta, parece, né, professor Marcelo, para dar continuidade pelo mente aberta, mais ou menos isso. É pouco o que eu tenho para dizer, infelizmente. Eu deixei meu contato também, se alguém tiver mais alguma dúvida que eu puder ajudar. É isso mesmo, né? Alguns atletas nos procuraram para uma manutenção, né, após o projeto, então houve um grande interesse, como a Marúcia mostrou nos dados. O pessoal perguntou também o canal do YouTube, eu coloquei aqui o link, então a gente tem todas as aulas ali, em breve essa vai estar também, e também dos outros ciclos, dos outros anos. Então fica convidado, né, para o nosso último seminário, que será no dia 27 de novembro. Então, a gente vai ter aula sobre Mindfulness e dor crônica e Mindfulness e compaixão. Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês. Marlúcia, você pode ficar, que a gente tem uma reunião, né? Sim, E obrigada. aí o pessoal está liberado.